Quando você ler um exercício, a primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar onde que você está. Você está no arranjo, está na combinação ou está na permutação? Então, primeiro vamos aprender a eliminar uma coisa. O conjuntão principal, quantos elementos tem? Ah, tem 30 elementos, legal. Quando eu for formar os grupos, quantos elementos tem? Ah, também tem 30. Opa, 30, 30 é permutação, porque a única coisa que vai ficar diferente entre eles é a ordem. Vou te dar um outro exemplo. Você tem a fila da cantina lá no intervalo da escola, tá? Um aluno atrás do outro esperando, legal. De quantas maneiras diferentes você pode organizar a mesma fila? Né? Permutação, você troca, você não está tirando ninguém, você não está montando grupinhos. Então, é permutação. Ah, não, eu tenho grupos de 100 e vou fazer grupinhos de 5. Opa, pode ser arranjo de 100, 5 a 5, ou combinação de 100, 5 a 5. Você já isolou a permutação. E aqui você vai fazer de novo aquela pergunta-chave. Nesse contexto, tá? Não é uma regra, é um contexto que você vai ter que interpretar. Se eu trocar a ordem dos elementos no grupo, a ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Rima com combinação. Fechado? Tá lembrado do exercício que a gente fez lá de arranjo? Eram 10 algarismos e eu queria saber quantas senhas eu conseguiria fazer com 3 algarismos distintos. E aí nós chegamos ali à conclusão de que nós tínhamos um número de arranjos de 10 tomados 3 a 3. É assim que a gente lê isso, tá? Então, número de arranjos de 10 tomados 3 a 3. Como é que a gente calculou isso? Eram 3 casinhas, primeira casa 10 possibilidades, segunda 9 possibilidades, terceira 8 possibilidades. Tá legal? Eu quero que você tenha a seguinte percepção agora. Repare, como são 3 no grupo, são 3 casinhas, eu vou desenvolver o 10 como se fosse 10 fatorial. Olha só, o que é 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até o 1, não é isso? Como se fosse. Por quê? Porque eu vou parar no meio do caminho. Quando é que eu parei? Eu parei no terceiro, na terceira casa. Por quê? Porque só tinha 3 casas para preencher, certo? Então, olha que bacana. Parece o fatorial, não é, mas parece. 10, 9, 8, parou. E com quantas casas você parou? O tamanho do grupo. O grupo não era de 3? Então, 10, 3 a 3, o que você vai fazer? 10, 9, 8. 1, 2, 3. Parou, calcula. Olha que legal. Você bolou a fórmula, tá? Fórmula do arranjo. Imagine uma outra situação que você tenha que calcular o número de arranjos simples de 9 elementos tomados 4 a 4. O que significa isso? O teu conjuntão tem 9 possibilidades, 9 elementos. Cada grupo que você vai fazer tem 4 elementos. Então, quantas casinhas seriam? 1, 2, 3, 4. Tá certo? Seguindo o mesmo raciocínio, veja, 9, 8, 7, 6 e parou. Parou com quantos? 1, 2, 3, 4, sempre esse. Percebeu? Pronto, você consegue calcular agora arranjos. Pode aparecer exercício, pode aparecer questões em vestibular, onde não tem que interpretar nada, ele manda você calcular. Calcula lá arranjo de 9, 4 a 4 dividido pela permutação de 7. E aí você faz conta. Você está entendendo? Mas você tem que saber como é que calcula o arranjo, que isso aqui é a representação de um valor, isso aqui é um número. Esse número, 10, 3 a 3, número de arranjos 10, 3 a 3, este número vale 720. Você entendeu? E este outro número aqui vale 3024, tá? Como é que se obtém? Então, desenvolve como se fosse o fatorial com esse número de casas, tá bom? Vamos fazer uma fórmula? Olha que legal. Arranjo de N elementos tomados PAP. O que significa? Eu tenho um conjuntão com N elementos e vou fazer grupos de P elementos. Quantos grupos eu posso fazer? Ora, fatorial, N vezes N menos 1 vezes N menos 2, só que eu não vou chegar no 1. Eu vou parar quando eu tiver 1, 2, 3, quantos elementos? Aqui eu parei com 3, aqui com 4, aqui eu vou parar com P elementos. Então eu vou ter P fatores nessa multiplicação. Tá legal? Muito bem. Isso aqui é uma fórmula. A gente vai usar desse jeito para calcular arranjo, porque é muito rápido, não precisa dividir, é muito simples. Mas a fórmula formal ficou feia, a gente não faz fórmula, não é elegante em matemática, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 pontinhos. Tá certo? Isso não é bonito.
E aí, lembrando do último exercício que você fez lá de fatorial, olha o que foi bolado. Repare, se você desenvolvesse o n fatorial, isso aqui não ia parar aqui, né? No p fatores. Ele ia ficar n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até chegar no 1. Não ia ter um bando de gente para cá que não serve? Para simplificar esse bando de fatores que não servem, para simplificar, você pode dividir por alguém. E esse alguém é exatamente a diferença, n menos p fatores. São os fatores que não interessam. Você entendeu? Então, por exemplo, aqui ficaria 10 fatorial em cima, 10 fatorial. 10 fatorial e até o 1, certo? Mas você tinha que cancelar do 7 para frente. Como é que você achou esse 7? 10 menos 3, 7. Então, está aqui a fórmula elegante do arranjo de n elementos tomados p a p. N fatorial dividido por n menos p fatorial. Bacana? Legal. Vamos seguindo essa mesma linha para o caso de combinação. Você lembra que na combinação você tinha ali montar uma turma de 10 alunos, comissões com 3 alunos. Esse era o nosso exemplo. E aí você fez o quê? Você começou calculando 10, 9, 8, igualzinho você fez no primeiro exercício. Chegou no 720. E aí você percebeu que, puxa vida, pera um pouquinho, a comissão ABC é a mesma de ACB, que é a mesma de BCA. Olha, isso é uma permutação. Eu posso permutar esses elementos de quantas formas? N fatorial. Se eu tenho 3 elementos, em vez de livro aqui, olha, aproveita esse exemplo. Em vez de livro, faz de conta que são 3 pessoas. Essas mesmas 3 pessoas, quantos grupos em ordem diferente eu posso fazer? Permutação de 3. Né? Eu vou pegar esse ABC, eu tenho ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. São 6, certo? Só que eu calculo, permutação de 3, né? 3 fatorial, que deu 6. Que foi o número que você dividiu lá, os 720. Por quê? Calculando desse jeito em cima, você tinha calculado um arranjo. E depois você falou, não, mas a ordem aqui, eu contei 6 vezes cada um, tem que dividir por 6. Muito bem, esses 6 como é que eu obtive? Eu não contei lá, agora eu vou te contar. Como eram grupos de 3, e eu contei eles mais de uma vez, eu quero saber de quantas vezes eu contei esse grupo de 3. É a permutação de 3, tá? É o 3 fatorial. Então, aqui embaixo é 3 vezes 2 vezes 1, para calcular quantas vezes eu contei cada grupo, indevidamente, né? Então eu dividi por 6 lá no anterior. Ora, olhando para isso, aqui em cima eu tenho a fórmula do arranjo. Em cima é o arranjo. Então, eu posso dizer que a minha fórmula da combinação de n elementos tomados p a p é o número de arranjos dividido pela permutação, cuidado, não é de n, tá? É a permutação desse númerozinho aqui, né? Porque foram eles que foram repetidos. Então, é a permutação de p, que vai resultar, ó, a fórmula do arranjo, eu copiei daqui, ó, esta, eu coloquei aqui em cima, p fatorial, porque é permutação de p, permutação de n é n fatorial, permutação de k é k fatorial, permutação de p é p fatorial. Tá certo? Vai ficar esta fração dividida por essa, de uma forma mais elegante. Você tem a fórmula da combinação. São 3 ferramentas distintas, tá legal? E essas 3 ferramentas são aplicadas em 3 situações clássicas. É isso que eu quero que você tenha entendido. Discernir uma da outra, tá certo? O resto a gente trabalha com bastante exercício e vai ficar tudo bem, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula.